Vamos então resolver um outro problema agora. Vamos ler aqui o enunciado e vamos procurar entender o problema. Foi feita uma pesquisa com um grupo de alunos de uma universidade, na qual se perguntou para cada aluno o número de vezes que utilizou o restaurante da universidade no último mês. Construa um algoritmo que determine o percentual de alunos que utilizaram menos que 10 vezes o restaurante, o percentual de alunos que utilizaram entre 10 e 15 e o percentual de alunos que utilizaram acima de 15 vezes. Aí ele traz um exemplozinho aqui de quantidade de valores que foram informados pelos alunos e os percentuais, dando a entender claramente que se trata aqui das respostas dos alunos, né? O que esse problema quer? Olha a chave da interpretação. Bom, como é que eu vou responder o percentual de alunos que utilizaram o restaurante se eu não tiver a contagem das vezes que esses alunos utilizaram? Então eu preciso ter essa contagem, né? Para daí eu analisar e calcular o percentual. Olha só, var, eu vou criar uma variável que ela vai fazer a leitura da quantidade informada por cada aluno. Vou chamá-la de quantidade. Depois eu vou chamar uma outra variável chamada quantidade menor que 10. Menor que 10. Aí eu vou criar uma entre 10 e 15, certo? Quantidade entre 10 e 15. Depois, quantidade acima 15, que é a quantidade de alunos que utilizaram mais do que 15. Perfeito? Tá. Vou colocar isso aqui como inteiro, porque se trata de quantidade, no caso de utilização, né? Tá, o que mais que eu tenho que ter aqui? Agora eu preciso ter uma variável, eu vou criar ela aqui só para fins de entendimento, como quantidade total, do tipo inteiro. E aí agora eu vou criar os percentuais, né? Vou chamar de perc menor que 10, perc entre 10 e 15 e perc acima 15. Perfeito? São as variáveis de percentual. Se precisar de mais alguma, a gente volta a criar essa variável, né? Construa um algoritmo que determine isso. Só que ele não está nos dizendo, nesse caso, quando que o algoritmo deve parar, né? Ele só está dizendo, vai lendo, mas não está dizendo quando que o algoritmo deve parar. Nesse caso, eu sugiro que nós vamos ter que criar uma forma de dizer para esse algoritmo que ele vai parar, né? Para quando ele vai parar e exibir os valores. Pode ser, nesse caso aqui, ó, vocês podem utilizar a mesma estratégia que foi utilizada nos problemas passados. Digamos, uma informação zero ou uma informação menos um, né? Uma quantidade de vezes zero, quantidade de vezes menos um, ou quantidade de vezes menos 999, como tem muitos problemas que são assim, né? O importante é que você entenda que se trata de uma leitura baseada em teste, que algo precisa dizer para a estrutura de repetição que ela vai parar, né? Ela tem que ter uma condição que vai responder para ela e ela vai parar, né? Pode ser um valor zero. Ou você pode fazer uma pergunta para o usuário. Sei lá, deseja informar um novo valor, né? Se ele responder que sim, que permita, e ele vai adiante, certo? Enfim, de várias maneiras tem como nós fazermos esse controle. Vamos utilizar a entrada zerada, certo? Então tá, seguindo aquele mesmo raciocínio, eu preciso entrar no enquanto já tendo uma variável para eu analisar e para eu decidir se eu vou de fato adentrar ao escopo do enquanto ou se eu já vou contornar ele e vou para o fim do algoritmo, né?
Nesse caso, vamos fazer assim, escreva, informe a quantidade de vezes que utilizou o restaurante. Dois pontos, leia quantidade, certo? E aí aqui que nós podemos montar a estrutura. Enquanto quantidade for maior que zero, faça fim enquanto, certo? Beleza, se for maior que zero, o que que eu faço agora? Agora eu tenho que colocar numa sequência de Cs, né? Se quantidade é menor que 10, então, se não, se quantidade é maior, se não, se quantidade, se não se quantidade maior que 10 e quantidade menor ou igual a 15, porque vai de 10 a 15, então, se não, aí a gente vai ter um outro código, fim C. Tá. Se for a quantidade for menor que 10, então eu vou pegar essa variável, quantidade menor que 10, e vou somar mais um nela, certo? Ah, sabia que estava... Vamos pensar aqui. Eu achei a quantidade, tá bom. Se não, se a quantidade for maior que 10 e menor que 15, ou seja, eu estou tratando daqueles que estão ali no meio, então eu vou usar outra variável. Quantidade recebe ela mais um. Se não, ou seja, se não é menor que 10, não está entre 10 e 15, só pode estar acima de 15. Então eu venho e alimento aqui. Então, continuando, quantidade acima de 15 recebe quantidade acima de 15 mais um, certo? Perfeito. Mas agora eu preciso novamente informar isso aqui, ó, porque lembra que são as linhas que realimentam o enquanto, né? É isso aqui. Perfeito. Uma vez lido, veja que nós construímos uma leitura anterior na linha 18, ele entra no enquanto, faz o teste, classifica ali o valor, né? E lê novamente. Se for maior que zero, ele vai entrar novamente no enquanto, fazer a classificação, né? E por fim ler de novo. Então ele vai ficar nisso aí até que a pessoa digite um valor menor que zero, né? Menor ou igual a zero. Perfeito. Feito isso, agora nós temos como fazer uma coisa assim. Vamos totalizar, né? Vamos pegar e fazer assim, ó, quantidade total, que é a quantidade de leituras total que aconteceram. Eu preciso saber esse universo, né? Eu preciso saber esse universo. Então, para isso, eu preciso somar quantas vezes ao todo. Quantas vezes aconteceram ao todo. Então, eu preciso quantidade menor que 10, mais quantidade entre 10 e 15, mais quantidade acima de 15, certo? Aqui, veja, eu fui fazendo essa variável só servia para eu capturar a leitura do usuário, né? Quantas vezes ele utilizou o restaurante? Quantas vezes? Depois que eu leio quantas vezes, dentro do enquanto, eu classifico isso. Eu pergunto, olha, a quantidade é menor que 10? É, menor que 10. Ah, então, quantidade menor que 10 soma mais um, né? Ah, não, a quantidade não é menor que 10, ela está entre 10 e 15. Então, quantidade entre 10 e 15 soma mais um, certo? Ou acima de 15, quantidade acima de 15 soma mais um. Aqui no final, aqui na linha 30, essa quantidade total, ela reflete a soma de todas
as outras variáveis. Quantidade menor que 10, entre 10 e 15, acima de 15. Ele pega a quantidade total de pessoas que responderam à pesquisa. Bom, feito isso, agora nós precisamos achar o valor, é, o valor do percentual de cada uma dessas classes aqui, ó, quantidade menor que 10, quantidade entre 10 e 15, quantidade acima de 15, em relação ao total, né? Então eu vou ter que fazer assim, ó. Como pode ocorrer erro de divisão por zero, eu preciso perguntar se quantidade total for maior que zero, então, fim C, percentual menor que 10, vai receber o quê? Quantidade menor que 10, dividido por quantidade total, vezes 100. Matematicamente pode não fazer muita diferença, mas fica mais bonito assim. Certo? Ó, aí eu pego esse cara aqui de novo e vou fazer lá, só que dessa vez com entre 10 e 15, ó. Percentual entre 10 e 15. Quantidade entre 10 e 15, dividido pelo total, vezes 100. E novamente aqui, percentual acima 15, vai receber também a quantidade acima 15, dividido pela quantidade total, vezes 100, certo? Então veja que nós adquirimos os valores, já fazendo a decisão de onde vai colocar cada um desses valores, fizemos a totalização na linha 30 e daí nós calculamos os percentuais nas outras linhas. E aí aqui a gente já pode fazer a impressão. Ó, escreval, vou colocar assim, percentual entre menor que 10. Percentual de utilização menor que 10%. É menor que 10 vezes, né? Menor que 10 vezes. Perfeito. Aí eu uso percentual. Agora, percentual de utilização entre 10 e 15 vezes. Aqui, ó. E, por fim, percentual de utilização acima de 15 vezes. Ó. Perfeito? Vamos ver? Vamos ver se vai dar certo. Vamos fazer o exemplo dele? 2, 3, 11, 12. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. 2, 3, 11. O que eu fiz aqui? Se não... Ah, tá errada essa estrutura aqui. Ah, tá errada a estrutura, peraí. Fim C. Fim C. Fim C, fim C. Não, só 2. Vamos ver. É, 2. Falhou também. Esse problema que está acontecendo, ele é um problema porque o Visual G não se dá muito bem com isso aqui, ó. Essa linha aqui, ó. 23. Aí o fechamento do Cs está correto, ó. Esse C, então, se não fim C, tá certo. C, então, se não fim C, também tá certo. É isso aqui, ó.
Nós temos que fechar essa expressão aqui, fecha essa outra aqui. Agora dá certo. Vamos lá de novo então, F9. Vamos usar os mesmos valores que a pessoa que elaborou esse algoritmo e esse problema pensou. Informe a quantidade de vezes que utilizou o restaurante. Eu vou colocar 2, 3, 11, 12, 21, 22, 23. E agora? Agora é 0, para ele parar a leitura. Ó, pronto. Aí ele vai dar aqui para nós, ó. Ele colocou 28, 28, 42. O nosso foi um pouco mais preciso, 28, 28.42. Aí dá certinho, tá? Vou colocar a imagem lá para vocês criarem esse algoritmo desse jeito, copiando, para que vocês vejam ele funcionando, né? Executem com F8, que tudo vai ficar claro. Tá ok? Até o próximo.